abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus nós iremos compreender um pouquinho. Pode abrir no capítulo 24, capítulo 25. Nós ficaremos nesses dois capítulos hoje. Mas no Evangelho de Mateus nós compreenderemos um pouco mais sobre o último sermão de Cristo, a última mensagem, o último sermão poderoso de Cristo enquanto esteve aqui na terra. Na verdade, esta mensagem poderosa, este último sermão de Jesus, podemos encontrar nos três primeiros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não registrou esse sermão. Entretanto, João ele escreveu o Apocalipse, onde ele trata do assunto desta última mensagem de Jesus de forma mais contundente e completa. Porém, eu escolhi o Evangelho de Marcos para trabalhar nessa mensagem de hoje, porque ele é o que traz esse relato, esse sermão, essa mensagem de Cristo de forma mais completa. Nós iremos meditar um pouquinho sobre essa mensagem. É verdade, irmãos, que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Vivemos um ano de 2020 difícil. Sofremos ainda os resquícios que a pandemia nos trouxe ainda neste ano de 2021. O ano não acabou. Essa semana eu já vi matérias mostrando como uma possível terceira onda está para vir. Eu vi crianças sendo obrigadas por força de lei, força policial, serem vacinadas na Austrália, sem a presença dos pais. Estamos vendo já matérias de países inteiros fechando suas fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai. Outros países determinando que só irá comprar e vender quem estiver vacinado. Vemos esta opressão já na França. Podemos ver outros países oprimindo o seu povo para que fique dentro de suas casas, por causa da disseminação do vírus Covid-19, agora com uma nova variante, a variante Delta. Parece que o ano de 2020 não acabou. E parece que ainda haveremos de enfrentar desafios maiores. A pergunta que talvez você e eu devemos fazer nesta manhã é se não seria a pandemia o sinal do fim dos tempos, da volta de Jesus. Eu estou mencionando a pandemia porque realmente foi o fato mais impactante que tivemos no mundo neste século. Mas eu poderia aqui falar sobre a imoralidade. Poderíamos falar aqui sobre as guerras, os rumores de guerra. Agora vemos o Talibã como está oprimindo o afegão. Devemos orar por nossos irmãos ali. Poderia falar sobre as catástrofes naturais. Por exemplo, agora no Haiti, centenas de vidas ceifadas por causa de um terremoto. Ou um furacão, algo assim, se não me engano foi um terremoto. Estamos vendo sinais do fim. Mas o nosso Jesus ainda não voltou e nos perguntamos, será que agora ele vai voltar? Será que agora Jesus virá, como o nosso irmão Danilo bem orou em sua oração, rasgando o céu, né, Danilo? Rasgando o céu numa nuvem, que a princípio será do tamanho da mão de um homem, mas que crescerá. Ele virá com os seus milhares de anjos, miríades e miríades, a trombeta soará. Será agora o momento de vermos Jesus voltar? Irmãos, essas perguntas já foram feitas também no passado pelos discípulos ao próprio Jesus Cristo. Podemos ver isso agora no capítulo 24, verso 1 em diante. Acompanhe comigo ali comigo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus se referia à destruição de Jerusalém, que ocorreria possivelmente 40 anos após este relato. No ano 70, depois da era de Cristo, Jerusalém foi invadida. E no verso 3, no Monte das Oliveiras,
onde achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal? No singular. Qual é o sinal? No singular. Que sinal haverá da tua vida e da consumação dos séculos? Talvez a pergunta que você e eu estejamos fazendo hoje: será a pandemia? Será os rumores de guerra? Será as próprias guerras? Serão as tragédias, as catástrofes naturais? Será tudo isso sinais da vida do Filho do Homem sobre a terra? Os próprios discípulos já se perguntavam isso em seus dias. Quando sucederão todas as coisas? E qual é o sinal da tua vida? É importante ressaltar que esta mensagem, o último sermão de Jesus, não fora pregado aos fariseus, não fora pregado aos escribas e saduceus, não fora pregado dentro do templo para a igreja, nem mesmo para o povo em meio ao Rio Jordão, ou ao deserto, ou ao Mar Morto para grandes multidões. Este sermão fora pregado para então somente seus discípulos, aqueles que liderariam a igreja cristã primitiva, para a liderança da igreja. Jesus tece a sua mensagem, só que ele não começa respondendo a pergunta dos discípulos. A preocupação de Jesus não é evidenciar quais são os sinais apenas. A preocupação dele vai além. Eu quero que você acompanhe comigo. Leia comigo o verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos... A preocupação de Jesus não era relatar para seus discípulos o dia e o horário, o ano, o século, o milênio. A preocupação de Jesus não era dizer para os discípulos quando sucederiam essas coisas, mas que eles se acautelassem, para que não fossem enganados. Jesus estava mais preocupado em ensinar a sua igreja, os seus discípulos ali, a como se prepararem para os últimos dias da história deste mundo, para eles, por ocasião da destruição de Jerusalém, para nós, para o fim de todos os tempos. Estamos diante de uma profecia de dupla realização, de duplo acontecimento. Referia-se à destruição de Jerusalém, mas também aos últimos dias da história deste mundo. Então Jesus estava mais preocupado em ensinar os seus discípulos a como esperá-lo do que a quando ele de fato voltará. Jesus tece a sua mensagem, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão muitos. Ele vai trazer algumas mensagens importantes sobre como você e eu podemos melhor nos preparar. Em sua mensagem, que fica entre o capítulo 24 e boa parte do capítulo 25, quase 2 capítulos dedicados à última mensagem, ao último sermão de Cristo, nós encontramos pelo menos 4 parábolas, que na teologia nós chamamos de parábolas da expectativa. São as últimas parábolas de Jesus que ele relatou nesta mensagem. Agora, bem que nós poderíamos também chamá-las de parábolas da mordomia, porque todas essas 4 parábolas, elas trazem os princípios básicos de um bom mordomo, aquele a quem Jesus poderá dizer por ocasião da sua vida: servo bom e fiel. Ele começa na primeira parábola, a parábola da figueira, exortando-nos à vigilância. Está aí a partir do verso 32. Exortando-nos com relação à vigilância, a de que permaneçamos atentos, vigilantes, e para que estejamos prontos, porque a volta de Jesus virá como um ladrão da noite, assim como foram no dilúvio, em dia e hora que ninguém sabe, e pegarão a todos desapercebidos, caso, e até mesmo nós, caso não permaneçamos vigilantes. Veja a preocupação de Jesus em nos ensinar a como nos preparar para a sua vida, ao invés para nos preocuparmos com a data.
Na segunda parábola, nós temos a parábola do servo bom e do servo mau. E aqui a ênfase da mensagem é como estariam os nossos relacionamentos por ocasião da sua vinda. Quando Jesus voltar, como estarão os meus relacionamentos? Como eu tenho tratado o meu próximo? Tanto aqueles que hierarquicamente estão acima de mim no trabalho, por exemplo, ou na hierarquia eclesiástica da nossa igreja, bem como com aqueles que estão hierarquicamente abaixo de mim. Aqueles que não possuem posições de destaque. Aqueles que talvez não podem me oferecer nada. Como eu trato essas pessoas? Como eu trato as pessoas mais humildes da minha igreja, da minha casa, meus filhos, minha esposa, no meu trabalho, meus colaboradores, ou meus colegas, na minha rua, minha sociedade, os idosos, as crianças? Então, na terceira parábola, nós temos a parábola das 10 virgens, onde a preocupação aqui, além do preparo, é também ressaltada a demora, como também na última parábola. Uma possível demora, uma aparente demora, melhor dizendo. E na quarta e última parábola, nós temos a parábola dos talentos. Como eu não tenho tempo de trabalhar todas as 4 parábolas com vocês nesta manhã, iremos focar sobre a última delas, que é a parábola do talento. Então, aí no capítulo 5, convido você a ler comigo, capítulo 25, perdão, a ler comigo a partir do verso 14. 25, 14. E através dessa parábola, vamos entender como mordomos que você e eu somos de Deus, qual o desejo, qual a vontade dele para a nossa vida, o que ele espera de nós, como melhor ele nos orienta a aguardarmos em mordomia a volta de Cristo sobre este mundo. Todos acharam? Posso ver o joinha dos irmãos? Joinha? Acharam? Vamos lá. Capítulo 25, verso 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Verso 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. No pouco, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Assim se procedeu também com o segundo servo, que produziu outros 2 talentos. E no verso 23, disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Verso 24. Chegando por fim, o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receioso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas,
Ali haverá choro e ranger de dentes. Que mensagem curiosa, forte também, que nos ensina muitos princípios sobre mordomia e como você e eu devemos nos preparar para ver Jesus voltar. O texto começa dizendo, irmãos, no capítulo 25, verso 14, que aquele Senhor precisou se ausentar de seu país. O Senhor de muitos bens, ele precisou se ausentar de seu país e deixar com seus servos todo o seu patrimônio, toda a sua riqueza, somados em 8 talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para o último, para o terceiro. O que muitas pessoas confundem é que um talento não é uma medida monetária. Talento é uma medida de peso. E um talento pesa aproximadamente 25 a 35 quilos. Ou seja, um talento significa de 25 a 35 quilos, por exemplo, de moedas de prata, ou de bronze, ou de ouro, ou de qualquer outro metal precioso, de moedas, por exemplo. Então, essa quantidade de 25 a 35 quilos de prata, por exemplo, no caso da prata, daria aproximadamente 6.000 denários. O suficiente para uma pessoa viver durante 15 anos de vida. Um talento de prata valia muito dinheiro. Imagine isso. Só multiplicar 15 por 5 aí. Se não me engano, vai dar 75 anos de vida. De sustento, né? Para muitas décadas. O Senhor viajou e depositou todos os seus bens, confiando os mesmos às mãos de seus servos. Sabe o que essa primeira mensagem nos diz? Que Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus muito generoso, irmãos. Ele nos oferece os seus bens, Ele nos concede os seus presentes, Ele nos confia os seus recursos. Isso me diz uma coisa, que nada do que eu tenho é meu. Nada do que eu tenho é meu, me foi dado, me fora dado. E Paulo deixa isso muito claro na primeira epístola aos Coríntios, já na sua Bíblia. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, no verso 7. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Vou esperar os irmãos abrirem as escrituras para que possamos ler junto. Quem achou que dá um joinha aí? Joinha. Tem gente ainda que precisa abrir. Vamos aguardar mais um pouco. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Acharam? Então diz assim, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o pão tiveras recebido? Irmãos, Paulo enfatiza que tudo que nós temos veio de algum lugar. O que você tem que não foi recebido, que não foi ganhado, que não fora lhe dado? Deus é um Deus generoso, e os bens, os recursos, os talentos, o tempo, a saúde, a família, o trabalho, o conhecimento, os estudos, a faculdade, a escola, meus relacionamentos, tudo que tenho me foi dado, não me pertence, me fora dado para que eu pudesse cuidar e fazê-lo prosperar. Como poderia eu estar esperando a volta de Jesus de forma vigilante, como me orienta as demais parábolas, inclusive essa, se eu não consigo nem manter meus relacionamentos? Se eu sou mesquinho e egoísta, ao ponto de ferir as pessoas que estão ao meu redor? Como eu posso estar aguardando Jesus voltar para morar no céu e viver num lar de eterna glória, se eu não consigo me relacionar com os meus irmãos aqui na terra?
se eu brigo com os meus pais, se fico de mal com os meus irmãos, se desejo até sair da igreja porque eu não falo com o irmão Beltrano ou fulano de tal, se no trabalho ninguém me suporta, se na faculdade ninguém me tolera. Aqui Jesus tem o eu esperado. Se eu não consigo prosperar nos meus relacionamentos, aqui Jesus tem o eu esperado. Se eu não consigo manter sadio os meus relacionamentos dentro do lar, para com o meu cônjuge, para com meus filhos, para com seus pais, para com o seu cônjuge. Eu estou falando de relacionamentos, irmãos, mas podemos atrelar essa verdade a qualquer âmbito, qualquer área da nossa vida. O fato é que Deus é generoso e nos dá tudo o que precisamos. Na verdade, Ele nos dá além do que precisamos. Todos nós temos além. E olha a prova aqui. Olha a prova. Todos nós temos além do que precisamos, sim ou não, igreja? Amém. Temos alimento diário, temos vestes, temos família, temos saúde, temos amor. Deus nos dá além do que merecemos e precisamos, e louvado seja o nome dele por isso, porque faz parte do seu caráter. Deus é generoso. A pergunta é: o que eu tenho feito com os recursos de Deus? Como mordomo que sou, como tenho aguardado a sua vida na administração desses recursos? Sejam eles materiais, relacionais, do tempo, conhecimento, dos dons e talentos. Deus é generoso, mas Ele também é justo, e deu a cada um dos servos a medida de talento que eles poderiam administrar, conforme a sua capacidade, conforme a sua habilidade. A uns Ele deu mais, a outros Ele deu menos, mas ninguém ficou sem. Ninguém ficou sem. Porém, Deus deu a cada um conforme a sua habilidade de administrar e de fazer prosperar os recursos. Talvez você olhe para um irmão, quando sobe aqui na frente, uma irmã, e pense assim: nossa, uau, como é que pode ter tantos dons numa pessoa só? Canta, fala bem, prega, faz isso, faz aquilo, e eu não tenho tantos talentos assim. Eu nem sei se eu tenho talento. Talvez você esteja se perguntando. Acredite, você tem vários, só precisa saber procurar. Paulo, grande apóstolo dos gentios, nos sugere ainda que busquemos os melhores dons com ensino. Todos receberam dons e talentos, recursos de Deus, que Deus é generoso. A diferença é que alguns têm mais capacidade para transformá-los, para prosperá-los. Outros têm mais habilidade, outros menos. Mas todos têm, e todos podem aprender a ter mais habilidade. Todos podem aprender a ter mais capacidade, porque Deus é aquele que alarga as nossas fronteiras. Lembra da oração de Chaves, quando ele disse: Senhor, me proteja de todo mal, alargue as minhas fronteiras, me ajude a ter sucesso nesta obra. Está lá no Antigo Testamento, a oração de Chaves. Deus é generoso, mas Ele só dará aquilo que hoje você é capaz de mostrar. Você acha pouco que tem? A pergunta que você tem que fazer é: como eu posso me tornar mais habilidoso, mais competente para administrar melhor o que eu tenho, a fim de que, se for da vontade de Deus me conceder outras bênçãos, como poderiam fazê-las também prosperar para o reino dele? Para o reino dele. Os servos não estavam administrando seus próprios bens, suas próprias posses, porque tudo que nós temos não nos pertence. Já vimos isso, pertence a Deus. Nós não administramos nada para nós mesmos. Nem os filhos que Deus me deu são meus. Eu haverei de apresentá-los diante de Deus por ocasião da sua vinda. Ele irá me perguntar: cadê os filhos que eu te confiei? E eu direi: aqui estão, Senhor. Aqui estão. Lívia, Vitória e o Gabriel, aqui estão.
É por isso que minha esposa e eu temos trabalhado fincamente durante os últimos anos, desde quando eles nasceram, para educá-los, não apenas para este mundo, mas para o céu. Nada que nós temos nos pertence, irmãos, nem mesmo a nossa vida. É Deus que tem o poder de dar e de tirá-la. Foi uma das perguntas, inclusive, que eu ouvi de um secretário da associação, quando ele estava fazendo uma entrevista para o vestibular de teologia. Eu lembro que ele me perguntou: bom Diego, qual é a sua opinião sobre a eutanásia? Na época eu tinha, acho que 20 anos de idade. Eu nunca nem tinha ouvido essa palavra. Eu falei: e agora, Senhor, como é que eu vou responder a este homem que é eutanásia? Eu falei assim: pastor, vou ser bem sincero com o senhor, eu não sei o que é isso não, mas se o senhor me explicar o que é, então vai aparecer. Ele falou: a eutanásia é aquela questão de você ter um parente, um amigo próximo, um familiar próximo, por dentro do hospital, vivendo através de respiradores, e você decide desligar os respiradores para que ele possa descansar, ou aguarda a pessoa ter uma possível melhora, enquanto isso fica sofrendo. E automaticamente não me veio outra resposta senão dizer: é Deus que dá a vida, Ele que tira. Só Deus tem a decisão de dar e de tirar a vida. Nem a vida que nós temos nos pertence, irmãos. Então eu pergunto para você nesta manhã: o que você tem feito com os recursos que Deus te confiou? O que você tem feito com os bens que Deus te deu? O que você tem feito com a sua vida? Tem governado a sua existência? Você está no controle de tudo? Para se tornar um homem ou uma mulher bem-sucedida, próspero? Ou você tem permitido que o Senhor Deus seja o Senhor da sua existência? E tenha permitido que Deus governe a sua vida, para que Ele te deixe pronto, preparado para o grande dia da sua vida? Continuando a leitura, nós vimos que para um Deus deu 5 talentos, para outro deu 2 e para um deu 1, conforme as capacidades que cada um tinha. Vimos também que o que tinha 5 fez prosperar mais 5, o que tinha 2 fez prosperar outros 2, multiplicou os recursos, multiplicou os talentos que Deus lhe confiou. Daí, inclusive, irmãos, nós temos a palavra talento quando referimos a dons, né? A habilidades, bem nesse texto bíblico, tá? Mas sabe o que me chama muita atenção? Não é o fato do servo, o último servo, que recebeu um talento apenas, ter enterrado o seu talento. O que me chama a atenção foi o motivo que ele disse pelo qual ele enterrou esse talento. Olha o que ele disse ao seu Senhor. Confira aí comigo no verso. No verso 24. Chegando por fim, o que recebeu um talento disse: Senhor, sabendo que é homens severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, em outras traduções está com medo, escondi na terra do teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui nós percebemos, irmãos, qual era a percepção, qual era a imagem que esse servo tinha de seu Senhor. Diferente dos outros 2 servos, ele não via o seu Senhor com os mesmos olhos que os demais. Pelo contrário, via ele como um homem severo, via-o como o homem que cobra, pune, condena, julga. E aí então ele revela a emoção que o conduziu a tomar tal decisão: o medo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu ensino muito nas palestras que eu ministro. Um pensamento gera um sentimento. Um sentimento, uma emoção, gera uma ação, um comportamento. Um comportamento gera um resultado. Mas traz um resultado.
Os resultados da nossa vida formam os nossos hábitos. Os nossos hábitos formam o nosso caráter. E o nosso caráter é a única coisa que nós levamos para o céu. Portanto, muito cuidado com o que você pensa. Isso vai te gerar emoções. A percepção, os pensamentos que esse servo tinha para com o seu Deus, na verdade, na palavra para com o seu Senhor, trouxe-lhe a emoção errada, porque o pensamento era errado. Era destituído de relacionamento, ou de um bom relacionamento. Era destituído de amizade, de proximidade com o seu Senhor. E os pensamentos equivocados para com o seu Senhor lhe trouxe a emoção chamada medo. E quando nós temos medo, irmãos, nós fazemos de duas coisas possíveis, uma delas. Ou nós nos paralisamos, e foi o caso desse servo. Eu vou enterrar aqui, deixar isso quieto. Quando chegar, eu devolver para ele. Já pensou se eu perco isso daqui? Já pensou se eu negocio e roubam? Esse homem vai me matar. Não, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. O medo paralisa as pessoas. O medo é uma coisa interessante. Pesquisando sobre o ranking dos medos que existe no mundo, eu descobri que o medo da morte está em 6º lugar. O medo de morrer, da humanidade falando como um todo, está em 6º lugar. Sabe qual que está em primeiro? O medo de falar em público. Tem gente que se treme todos, precisa vir aqui na frente, né? Pelo medo de falar em público, a pessoa toma a decisão de ficar paralisada no banco. E as oportunidades que são dadas, porque Deus é generoso e dá oportunidade a todos, não são aproveitadas por causa do medo. E esse medo normalmente é gerado por algum pensamento, alguma percepção equivocada. Por exemplo, se eu gaguejar, o que a igreja vai falar de mim? E se todos rirem de mim? E se não ficar bonito? E se não ficar bom? E se não gostarem? Aqui nós temos o grande apego à apreciação própria, bem como a imagem que eu estou transmitindo para outras pessoas, que eu estou deixando para outras pessoas. A vaidade do eu faz com que a pessoa tenha medo de se expor e de trabalhar dons e habilidades que Deus quer lhe conferir. Mas o medo por pensamentos e vieses negativos não possibilita. Uma outra consequência para o medo é a fuga. Nós vimos hoje na escola sabatina a questão de Elias, né? O medo fez que ele, pera para que a gente quer, fugisse. E muitos fogem diante das responsabilidades que o Senhor lhe confia. Meu filho hoje está pregando pela primeira vez. Amém. Lá na igreja do Livro do Vale. Ontem eu não pude estar com os irmãos, porque eu estava ajudando ele a elaborar o sermão dele. Terminando, fazendo os últimos ajustes, treinando, ensaiando. Eu não pude ver o primeiro sermão do meu filho, porque a responsabilidade me disse que eu não devo fugir. Irmãos, nós temos responsabilidades. E Deus nos confere oportunidades. Basta eu decidir hoje o que farei com os meus talentos. Se os colocarei a serviço do Mestre, a despeito da minha autoimagem, a despeito do que as pessoas vão pensar de mim, a despeito do que as pessoas vão falar de mim, a despeito se eu vou errar, ou se eu terei um suposto fracasso. Eu considero que não existe fracasso. Existe uma realização bem-sucedida. O fracasso é apenas uma forma de não conseguir aquilo que você quer. Eu chamo isso de experiência. Um dia perguntaram para Thomas Edison por que ele fracassou 1000 vezes antes de construir a lâmpada incandescente. Ele disse: eu não fracassei 1000 vezes, eu só descobri 1000 formas de como não se criar uma lâmpada. Tudo depende da sua percepção e da forma como você vê o mundo. Deus abençoe meu filho lá, nesse momento ele deve estar brigando também. Ele concede a graça pelo Espírito Santo para ser usado por Deus. Mas enquanto a mim e a você, o que temos feito com os dons que Deus nos confiou?
Que tipo de relacionamento tenho eu para com Deus? Ao ponto de sentir medo, e portanto ou me paralisar ou fugir das responsabilidades que Ele me confia, por conta do medo. Esse medo demonstra que tipo de relacionamento eu tenho para com o meu Deus. Que tipo de relacionamento você tem para com o seu Deus? Ele é o Senhor que julga, que condena. Ele é o Senhor que colhe onde não semeou para você. Deus é assim? Que tipo de Deus é Deus para você? Sabe uma coisa que me intriga nesta mensagem, nesta parábola dos talentos? É concernente ao final dela, e especialmente a punição que Deus dá para este servo que decidiu de forma paralisante enterrar os talentos, ao invés de pelo menos entregar nos banqueiros para que ele trouxesse juros ao Senhor. Irmãos, tem que ficar claro uma coisa aqui, antes de eu dizer o que aconteceu, antes de falar sobre a punição. A palavra dos 10 talentos não está nos ensinando sobre educação financeira, sobre gestão financeira. Não é isso o propósito de Jesus. O propósito de Jesus com a palavra dos 10 talentos é nos ensinar a como melhor devemos nos preparar, é como melhor nós devemos nos comportar e exercer influência, os dons e as habilidades que Deus nos deu, os recursos que Ele nos dá, para desenvolver a nossa mordomia até que Ele venha para a volta dEle, para a glória do nome dEle. Mas a punição que Ele deu para aquele servo, que era o seu funcionário, o seu colaborador, me intriga. Acompanhe comigo aí, nos últimos versos que nós já lemos, está aí a partir do verso 29. Vamos ler a partir do verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Já falaremos sobre isso. Verso 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha, até aí tudo bem. Esse é um servo imprudente, não se preparou, não trabalhou, não foi um bom mordomo, não prosperou os recursos que eu lhe confiei. Vamos tirar desse e vamos dar para aquele que se demonstrou capaz, que se demonstrou alinhado aos meus propósitos, que fez prosperar os recursos que eu lhe confiei. Porque ao que tem lhe será dado mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É interessante como na vida tudo que é bom pode ficar ainda melhor, mas tudo que é ruim também pode piorar. Só depende de você. E então a punição. E o servo inútil saiu para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Era apenas um servo colaborador, bastava demiti-lo. Sim ou não, irmãos? Demitir esse servo prudente, não produz, não tem alta performance, não é capaz, não é medroso, não tem coragem, tem habilidades, mas não quis exercê-las por causa do medo, não me conhece, não sabe quem eu sou, não tem relacionamento comigo. Vamos demitir esse servo, vamos chamar outro, contratar outro. Não, o Senhor não agiu assim. Condenação, choro e ranger de dentes. Aqui, irmãos, é uma clara citação do juízo, o juízo final, da morte eterna, o lago que arde com fogo e enxofre. Estamos falando de condenação eterna. Como eu disse, a parábola de Jesus não é para nos ensinar educação financeira, mas é como sermos bons e fiéis mordomos dele, para a glória dele, para o crescimento nosso e para o nosso autodesenvolvimento. Eu quero ler para os irmãos uma citação do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, de Ellen White, aquela que consideramos ser uma profetisa do Senhor. Neste livro, irmãos, capítulo 1, ela fala sobre as razões para a reforma. Eu quero ler para os irmãos os primeiros versos, na verdade, os primeiros parágrafos. No status do WhatsApp você vai encontrar a frase principal. Carrega essa frase comigo todos os dias.
para não perder de vista aquilo que o Senhor nos deu. E ela diz: a vida é nos concedida apenas como um empréstimo. E a indagação de cada um devia ser, primeiro parágrafo, a vida é nos concedida como um empréstimo. E a indagação de cada um devia ser: como poderei investir os meus talentos com o melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício do meu semelhante? Duas vertentes. Como poder fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício do meu semelhante? Então, crescer e contribuir. Pois a vida só tem valor se usada para a conquista desses objetivos. A vida não tem significado, não tem propósito valoroso, se não for para fazer o máximo para a glória de Deus e para o benefício semelhante. Nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o do desenvolvimento prático. Repito, nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o do desenvolvimento prático. Como melhor você pode se desenvolver pessoalmente falando, profissionalmente falando, espiritualmente falando, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, ao ponto de poder oferecer a Deus o melhor serviço, ao ponto de fazer a maior porção de bem de que você for capaz ao seu semelhante, à sua igreja, à sua causa, à sua obra. Esse é o primeiro e maior dever do ser humano: se autodesenvolver, desenvolvimento próprio. É essa a razão pela qual nós vemos alguns prosperando e outros não. É por isso que alguns prosperaram aqui e outros. Querido irmão, querida irmã, Jesus está voltando. Ele está às portas. E sim, pandemia, imoralidade, guerras e tantas outras coisas que nós estamos vendo no nosso mundo, catástrofes naturais, todas elas resumem uma só advertência, resumem em uma só mensagem: Jesus está voltando. A pergunta é: como ele me encontrará quando ele voltar para o país que ele se ausentou? Como ele me encontrará? Como ele encontrará os meus filhos, o meu casamento? Como é que ele me encontrará na igreja dele, ativo, trabalhando, influenciando pessoas? Como ele me encontrará com os mesmos dons e talentos, com a mesma quantidade de capacidade e habilidade que eu tinha quando eu conhecia a fé, quando era neófito? Ou agora ele vai me encontrar mais produtivo, mais inteligente espiritualmente falando, emocionalmente falando, mais capaz? Terei eu desenvolvido os meus dons? Deus me achará executando os meus dons e fazendo a sua causa prosperar na terra? Como eu estarei quando o meu Senhor voltar? Porque Ele virá, irmãos, e conforme vimos aqui no versículo 15, exatamente, obrigado, irmão. 19: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles céus a fazer o que, irmãos? A ajustar contas com eles. Deus virá para ajustar as contas com o mundo. Aqui é um sinal de juízo, é uma ênfase ao juízo. Deus virá para acertar as contas com a terra. E como Ele me achará naquele dia? Como Ele achará você naquele dia? Eu quero encerrar a mensagem desta manhã relatando para vocês o que eu, particularmente falando, que compreendi e sigo a mesma linha de raciocínio
do pastor Leonardo Nunes, filho do então finado pastor Luiz Nunes. Ambos foram meus professores no sábado. E um dia, isso daqui é até uma tese, se eu não me engano, do seu doutorado, ele nos relatou essa verdade. Eu quero compartilhar com vocês sobre a volta de Jesus e sobre o sinal da sua vida. Começamos lendo o capítulo 24, e no verso 13 nós vimos que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando se darão estas coisas e que sinal, no singular, haverá da tua vinda a consumação dos séculos. Jesus falou de algumas coisas que poderiam estar acontecendo, não com o objetivo de dizer: olha, isso vai acontecer para que eu venha, ou quando isso acontecer eu virei. Não exatamente assim, mas para que ele se preparasse. Porém, aí no verso 29, leiam comigo. Eu quero encerrar a mensagem de hoje assim. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol resplandecerá, a lua dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Se eu não me engano, isso aconteceu em 1700 e alguma coisinha. Mas passaram aí mais de 3 séculos. Jesus não voltou. Verso 30. Então aparecerá no céu o que, irmãos? O sinal. Essa palavra, o sinal no grego, é a mesma palavra que está lá no verso 3. Que sinal verá da sua vida? Então aqui Jesus fala assim: o sinal que vocês estão perguntando aparecerá no céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então o nosso querido pastor Leonardo Nunes nos disse em sala de aula: o sinal da vinda do Filho do Homem é o Filho do Homem nas nuvens voltando sobre a terra. O sinal iminente da volta de Jesus é o próprio Senhor Jesus voltando sobre a terra. Amém. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer: não se preocupem com datas, não se preocupem com dia e horário, porque o sinal de que eu virei é aquele quando eu estiver vindo, sou eu nas nuvens dos céus. É por isso que na parábola do bom servo e do mau servo, fala sobre uma aparente demora, e você pode ver isso particularmente aí no verso 48, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor, demora-se. A evidência de uma possível demora, uma aparente demora. No capítulo 25, nós temos a palavra das 10 virgens, que também é um retardo do noivo, uma aparente demora do noivo. O azeite acaba, o Espírito Santo se finda. Então, Jesus, de todas as formas, está nos mostrando que o tempo não deve ser a nossa preocupação. Por quê? Porque o sinal de sua vida será Ele voltando nas nuvens do céu. Qual deve ser a nossa preocupação? E por isso as 4 parábolas: de que eu devo me preparar hoje, que eu devo estar vigilante hoje, e ser o mordomo que Ele quer que eu seja hoje, administrando todos os bens, recursos, dons, talentos, tempo, família, tudo, relacionamentos, saúde, meu corpo, o templo, a igreja, administrando tudo para a honra e glória dele. Para que quando Ele chegar, quando Ele voltar para o acerto de contas, Ele não me ache em falta. E assim poderemos ouvir, como está escrito no capítulo 25. Capítulo 25, verso 33: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entregue a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a mensagem que eu quero ouvir de Jesus quando Ele estiver voltando. Essa é a mensagem que eu quero ouvir de Jesus quando Ele vier com seus milhares de anjos sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É por isso que eu decidi dedicar toda a minha vida à pregação do Evangelho. Hoje através do Ministério da Comportagem, e em breve, conforme a vontade de Deus, através do Ministério Pastoral. Mas eu pergunto a você: qual a decisão que você vai tomar hoje? Qual a decisão que você vai tomar hoje para dedicar a sua vida a Deus e para se preparar vigilante?
ao dia glorioso de sua vida, porque Ele virá. E eu tenho certeza que, como eu, você desejará ouvir: vinde bendito de meu Pai, e entrai na posse do reino, que você está preparado desde o princípio de todas as coisas. Eu quero ouvir isso, meu Deus Jesus. Eu quero estar de consciência tranquila. Eu quero me desenvolver e fazer o melhor que eu posso para crescer e evoluir e contribuir o máximo com a minha igreja e com as pessoas ao meu redor, com meus clientes. E você? Isso é o desejo do seu coração? De dedicar os seus dons e os seus talentos a Deus? Nós iremos ouvir uma mensagem musical agora, cantada pela minha esposa, tá? E em seguida, eu vou querer orar com você. Mas hoje, eu quero fazer uma oração especialmente para aqueles que estão dispostos a se comprometerem de uma vez por todas a serem o melhor mordomo que Deus deseja que você seja. Se esse for o desejo do seu coração, no momento que você desejar na canção da Vânia, levante-se, porque no final eu irei orar com você.
É desejo do seu coração achar-se pronto e fiel quando Ele voltar. Louvado seja o nome de Deus pela sua decisão, porque você ficou de pé e decidiu nesta manhã, a partir de hoje, de forma decidida e absoluta, ser um servo bom e fiel, um mordomo fiel e produtivo para a glória de Deus. Olhe comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje é um dia de muita alegria. Alegria porque sentimos a tua presença no meio de nós. E onde o Senhor está, só pode haver alegria e felicidade. Mas talvez, Senhor, nossos corações não estejam por completo em paz por causa do pecado que nele habita, por causa das más decisões que tomamos nos últimos tempos, por causa da nossa negligência em te servir e te buscar, por causa do medo e de tudo aquilo que tem nos paralisado e nos impedido de crescermos, de nos desenvolvermos e também de fazer com que a tua igreja, a tua causa, a tua obra avance nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, isto acaba aqui. Em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti por completo na história, suplicantes ao Senhor, que possivelmente ainda erraremos, mas que a partir de agora decidimos ser os mordomos segundo o Seu coração, a fazer por completo a Tua vontade, a sermos prudentes, a sermos bons servos, fiéis, produtivos, que mantém um bom relacionamento com o seu Senhor, que lhe confia a vida e a alma, os bens e os recursos, os dons, os talentos, as habilidades, porque tudo vem de ti, das tuas mãos podamos. Opera agora o milagre no coração de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Cura as enfermidades do teu povo. E a partir de hoje, usa-nos com poder e glória, para que o seu nome seja exaltado, para que a tua causa avance nessa terra, para que enfim os homens deste mundo conheçam quem é o Deus Todo-Poderoso, através de uma vida que vive em testemunho vivo, que vive com destemida vontade e convicção de te servir, de pregar o teu evangelho, de fazer a tua vontade. Entrega a vida de cada um nas tuas mãos. Isso é essa igreja, Senhor. Estamos no sábado das primícias, dedicamos tudo a Ti. Que hoje também seja o princípio de uma nova vida com Jesus, seja um dia de renovo, de conserto, de renovação de votos e de compromisso com o céu. Toma a nossa vida em Tuas mãos, abençoe a igreja dos Sete Portas, abençoe a igreja adventista deste bairro, do mundo, cada distrito, cada missão, cada associação, a divisão, cada divisão, associação geral. Por favor, Senhor, abençoe a igreja no mundo, tire a praga do meio de nós, conserva o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe esses que oram comigo agora, que o Senhor mude a nossa sorte, que, como diz Jeremias, o Senhor se faça achado por nós, quando de fato, como agora o fazemos, o buscarmos de todo o nosso coração. Nas Tuas mãos eu entrego esta amada igreja e cada um que ora comigo agora, confiantes no precioso nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Sé, aquele que diz: eis que venho sem demora, e virei para dar o galardão segundo as obras de cada um. Nos use, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Nós temos ainda a programação que se segue, mas em breve eu estarei lá na porta para
para me despedir de cada um de vocês. A paz de Cristo seja com todos.